Olá, eu sou a Carol, sou psicóloga e eu vou continuar os vídeos respondendo as sugestões da caixinha que eu fiz lá na Rede Vizinha. A pessoa pediu que eu falasse sobre relação com a mãe e o pai. Eu pensei bastante, sabe, sobre o que falar, porque é um assunto complexo, envolve muitos aspectos. Ela até, na própria caixinha, me fez uma pergunta bem específica de uma demanda que ela tem. Mas eu escolhi falar de uma forma mais geral e eu penso que essa linha de raciocínio vai contribuir para a pergunta específica que ela me fez. Bom, eu quero dizer que nem sempre é fácil a gente se relacionar com essas figuras maternas e paternas. Por quê? Essas figuras, elas existem na nossa vida antes da gente vir ao mundo. Quando a gente ainda não tinha consciência, quando a gente ainda não tinha uma capacidade de criticar, de ponderar, de relativizar. Então a gente traz lembranças e memórias, às vezes muito rígidas, muito fechadas dessas figuras, que ficam presas ali dentro da nossa cabeça de alguma forma, e geralmente carregadas de alguma emoção. Então, sempre que a gente vai falar de relacionamento materno e paterno, mexe dentro da gente num lugar muito complexo, num lugar muito profundo, num lugar com muitos sentimentos. Agora eu vou falar mais especificamente de como que chega para mim na clínica. Eu atendo adolescentes e jovens adultos. Até essa pessoa que fez a pergunta é uma jovem adulta. E o que eu percebo? Essa complexidade, essa dificuldade, né, de se relacionar. E eu percebo alguns pontos, que é o que eu quero trazer aqui para vocês. Eu percebo assim, que quando a gente está adolescente ou se tornando um jovem adulto, a gente quer viver a nossa vida, da nossa maneira. Ir atrás daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente quer. Em contrapartida, a gente tem do nosso lado um adulto que quer dizer pra gente como a gente deve ser, e o que a gente deve fazer, e como a gente deve fazer. Acho que o conflito chega aqui. Eu percebo que o diálogo, ele é algo difícil da gente adquirir e da gente praticar, e o que é natural. Na maioria das nossas relações, o diálogo ele é complexo. Principalmente quando a gente ainda está adolescente, ainda está um jovem adulto, que muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu percebo esse conflito quando o adulto ele quer exercer autoridade no sentido de poder sobre o filho ou sobre a filha. Eu acho que é aí que entra o impasse, a dificuldade e talvez as brigas, os conflitos e os desentendimentos. Porque como o adolescente, o jovem adulto está buscando autonomia, está buscando ser dono da própria vida, ter um adulto que vai dizer para ele o que ele deve fazer e como ele deve fazer não é viável. Por mais que esse adulto, sendo pai, sendo mamãe, que eu também percebo quando chega para mim na clínica, porque como eu atendo adolescentes, geralmente eu falo com o responsável primeiro, eles que buscam primeiro o atendimento. E a intenção deles é boa, é cuidar, é proteger, é apontar um caminho, é buscar ajuda porque não está conseguindo lidar com a situação. Então eu percebo que a intenção é boa, mas a forma de ser aplicada é que não é tão efetiva e não se torna tão boa assim. Então, eu acho que tem muito a ver essa relação de poder. Ela fica muito presente na relação com o pai e com a mãe. Até porque a gente tem uma cultura onde pais e mães são deuses, né? Eles não podem ser questionados, eles não podem... Eles têm um poder, né? Existe uma hierarquia, não tem como a gente negar isso. E isso existe dentro do nosso psiquismo e existe no nosso cotidiano quando a gente se relaciona com essas figuras. Então o conflito ele aparece aí, né? Eu enfatizei no começo que eu vou seguir uma linha de raciocínio para falar de algo que eu percebo
que é essa tentativa de impor autoridade. E isso através do poder. Então eu percebo uma disputa nesse sentido. Enquanto o adolescente e o jovem adulto, ele quer ser autônomo, independente, viver a sua vida, tem essa figura materna e paterna que quer dizer como ele deve viver. E justamente agora nesse momento de experimentação e de testes e do que você vai querer sentir ou não vai querer sentir, como você vai querer viver a sua vida, muitas vezes a vida dos pais, das mães, não é o modelo de vida que a gente quer, né? Eu acho que isso também aparece. Às vezes o conflito está presente por inúmeros motivos, mas um deles pode ser esse. A vida que o nosso pai e a nossa mãe levam não é a vida que a gente quer levar, ou a vida que eles escolheram não é a vida que a gente quer. E os pais e as mães, eles colocam sobre os seus filhos expectativas, né? Eles imaginam com o futuro, né? Eles sonham com esse futuro. E quando esse filho apresenta um futuro que é diferente do que eles estavam esperando, entra o conflito, né? E os questionamentos. E muitas das vezes o poder. O uso do poder, ele é presente. Por inúmeros motivos, as pessoas fazem uso do poder que têm. Mas eu vejo assim na relação, nos meus atendimentos, que muitas das vezes os pais, os responsáveis, eles usam esse poder porque eles querem proteger, porque eles querem cuidar. E existem alguns que não. Existem alguns que fazem uso desse poder porque projetou sobre o filho, sobre a filha, um determinado sentimento, um determinado futuro, até uma realização pessoal e quer que o filho e a filha façam daquela maneira. E por que o conflito é tão intenso nessa idade? Justamente porque você está buscando pela liberdade, pela autonomia, pela independência, pelo lançar-se no mundo, por ser alguém que vai fazer o seu próprio caminho, que vai conquistar as suas próprias coisas. Bom, dado o conflito, dado o problema, como solucioná-lo, né? Como lidar com isso? Eu percebo, eu moro numa cidade do interior, né? E eu percebo, não só por isso, mas porque a geração de agora tem toda essa conectividade, todo esse acesso, diferente da minha geração, por exemplo. E tem alguns responsáveis que ficaram num mundo que pode ser considerado antigo. O mundo muda muito rápido hoje, né? É muito veloz tudo o que acontece. Então entra também um conflito de ideias, um conflito de visão de mundo. Então, se você pensar, o conceito de trabalho mudou, o conceito de casamento mudou, o conceito de amor mudou, o conceito de consumo mudou. Então, tudo mudou. E continua mudando muito rápido. Então entra também um conflito de visão de mundo muito grande. E como tem um diálogo que ele é difícil de se realizar, o jovem não consegue explicar para o seu pai e para sua mãe o que está acontecendo, as escolhas que ele está fazendo. O adolescente às vezes não consegue fazer isso porque nem ele sabe. Está num próprio processo de descoberta, o que deixa tudo mais intenso. O adolescente estando num processo de descoberta de si, do seu mundo, da sua sexualidade, do que ele quer aprender para a vida, entra em conflito com esse responsável que quer dizer para ele o que ele deve fazer, como ele deve fazer, quando ele deve fazer. E como eu disse, muitas vezes fazendo uso do poder e desse autoritarismo que essas figuras maternas e paternas têm, não só na nossa sociedade, mas dentro da gente. Essas figuras ocupam um lugar de autoridade em nós. E o próprio processo de amadurecimento consiste em tirar essas figuras desse lugar de extrema autoridade e colocar num lugar de relatividade, que na verdade a gente pode usar a palavra alteridade. A palavra alteridade é aquela onde significa que eu sei quem eu sou, sei como o outro é e consigo respeitar as minhas diferenças,
respeitar as diferenças do outro e a gente existe junto. Então você pode ver que não existe aqui uma relação de poder de um sobre o outro, mas uma complementariedade, né? Um complementa o outro. E que bom seria se os responsáveis pudessem fazer mais do que a ideia de impor o que deve ser feito, apontar caminhos, mas acompanhar. Eu penso que esse seria o ideal de relação com um adolescente. Acompanhar o desenvolvimento, deixar que o adolescente experimente, deixar que ele viva as suas experiências e você possa acompanhar como um apoio, como por um exemplo, uma pessoa vai fazer uma corrida e você vai de apoio, carregando a água, fornecendo uma comida, incentivando, porque aí já mudando um pouco para ser responsável por uma outra pessoa, né? Ser uma mãe ou ser um pai. O que a gente tem que promover para os nossos filhos é que eles sejam capazes da autonomia, que eles possam seguir a vida deles, né? A nossa busca desde quando a gente nasce é para isso. Então a gente busca andar, depois busca falar, busca aprender a nossa língua, escrevendo, crescendo, se relacionando, aí a gente vai para a escola, aí depois a gente fica adolescente e cada vez mais a gente vai saindo desse ninho. Então os pais, muitas vezes, e as mães também lidam com essa angústia de ver que seus filhos estão saindo do ninho, né? Que eles estão indo agora para o mundo. E eu penso que a maneira mais saudável é essa de acompanhar, de deixar que eles experimentem, de ser essa pessoa que incentiva, de criar possibilidades. Mas na tentativa, às vezes, de proteger, ou pais e mães que têm questões mesmo com si mesmos, que não cuidaram dos seus aspectos negativos da personalidade, vão querer sim exercer uma espécie de poder. Mas eu acredito que são os desafios da vida, a gente lidar com essas figuras, aprender a lidar com essas figuras. E não precisa ser uma ideia de rompimento, no sentido de, eu escuto muito as pessoas dizendo isso, que eu vou ser diferente da minha mãe, eu vou ser diferente do meu pai. É possível que você seja diferente, dependendo do exemplo que você tiver, é bom que você seja diferente. Mas, como eu disse, são figuras que estão dentro da gente desde quando a gente ainda não tinha, antes de você ter essa consciência de que você não quer ser como a sua mãe ou o seu pai, já estavam dentro de você. Então, algo deles está aí, que é algo que você também pode olhar para trabalhar, para cuidar, se é algo que você quer que seja transformado. Outro aspecto que eu acho legal quando a gente olha para essas figuras, lembra que eu falei do endeusamento? A gente também cria um ideal de mãe e de pai que eles não podem errar, né? São pessoas que eles precisam fazer tudo perfeito. E na verdade, uma mãe e um pai só são pessoas, são seres humanos. Com todas as falhas humanas que alguém tem, eles têm também, só que eles se tornaram pais e mães. Então, poder olhar para nossa mãe, para o nosso pai, na fragilidade deles, no contexto, né? Então, às vezes eu fico pensando, vamos imaginar, né? Minha mãe nasceu no interior, não teve acesso tanto à internet, eu já nasci agora, já tenho acesso à internet, já vejo o mundo de outra forma, olha quanta coisa mudou, e contextualizando essa vida, e entendendo onde essa mãe nasceu, como era essa família, onde esse pai nasceu, como era essa família, como que foi o desenvolvimento deles, ajuda a gente a relativizar o nosso pai e a nossa mãe e a ter empatia, olhar e pensar, a relevar. Eu acho muito interessante quando a gente vai amadurecendo e aí a gente vai se percebendo adultos e o nosso pai e a nossa mãe já não tá mais naquele lugar, pai, mãe e a gente criança, a gente começa a ficar como eles. E aí tem coisas que eles falam que a gente até começa a achar engraçado, no sentido, algo que, não vou prestar atenção nisso. Esse movimento do psiquismo me parece interessante, porque a gente começa a olhar eles já como nosso igual. E eu penso que se nós queremos olhar para nosso pai e nossa mãe como iguais, é importante que a gente também reconheça as humanidades que eles têm, porque nós também temos as nossas humanidades.
nossas falhas. E eles só são pessoas. Bom, espero ter ajudado. Semana que vem eu trago mais assunto pra gente conversar. Beijo!